Vamos agora para a quarta questão. Vou colocar mais aqui para cima. Olha só. A figura acima mostra parcialmente a conexão de um banco de resistores de 220 volts à rede de distribuição de 2.200 volts através de um transformador trifásico. De acordo com os dados apresentados na figura, o valor em ohms da resistência equivalente por fase no lado de alta tensão é... E aqui tem opções de valores. O que ele quer? Que você reflita a impedância do secundário para o primário. Eu não vou usar a reflexão, vou fazer de outra forma para que você perceba que você consegue resolver, mesmo não lembrando da reflexão. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o primário como sendo um Y mais visível, porque você percebe que a conexão aqui ó, é em Y. Porque inclusive tem um aterramento, né? Isso é possível no Y. E aqui você percebe, olha, que é a conexão em delta. Então, vou aqui fazer a ilustração. Deixa eu fazer mais magrinho para poder caber tudo. Primário. Secundário. E aqui a carga, que eu vou indicar de preto. Joia. Tensão no primário, 2.200 volts. E a tensão de linha no secundário, 220 volts. Obviamente a tensão de linha no secundário é a mesma tensão aplicada na resistência de 30 ohms. Não vou botar o valor nas três, porque a gente sabe que são três valores iguais, para não deixar o desenho mais poluído e mais feio do que já está. Beleza. O que é que se quer? O valor equivalente dessa impedância no primário. Eu já tenho a tensão no primário. Se eu encontrar a corrente no primário, eu consigo encontrar a impedância equivalente vista no primário sem precisar utilizar a reflexão de impedância, que talvez fique até mais simples, mas eu preciso resolver de um jeito alternativo, muitas vezes para quem não lembra. Olha só, a tensão é 220 no secundário e a mesma tensão de linha na bobina do secundário é a mesma tensão, obviamente, na fase da carga, porque a conexão está em Y. Desculpe, em delta, em triângulo. Então, quanto vale essa corrente I aqui? Ela vale a tensão de 220 sobre 30. Então, essa corrente I vale, na fase, 220 sobre 30. Ou a gente pode dizer que vale 22 sobre 3 amperes. E quanto vale, então, a corrente de linha? Se a corrente de fase vale esse valor, a corrente de linha vale raiz de 3 vezes esse valor. Beleza. Se a tensão no primário, tensão de linha no primário é 10 vezes maior que a tensão no secundário, então a corrente no primário vai ser 10 vezes menor. Isso mesmo. Se aqui a tensão é 10 vezes maior, a corrente é 10 vezes menor. Então, aqui a corrente vai ser raiz de 3 sobre vezes 22. Opa, melhorar esse 22 aqui. Deixa eu botar melhor aqui. Ó. Raiz de 3 vezes 22 sobre 30, porque é 10 vezes menor. Pronto, eu já tenho aqui, então, a tensão no primário e a corrente no primário. Consigo fazer essa relação. Vou redesenhar o circuito só para você entender o que é o circuito visto pelo primário. Aqui eu tenho a carga. Deixa eu desenhar a carga. A carga. Que agora a gente quer saber o valor visto no primário. A gente quer saber esse valor aqui. Alimentada com a tensão de mais ou menos 2.200 volts. Quando a corrente é raiz de 3 vezes 22 sobre 30. Quanto vale esse valor de R1? Não está difícil. Afinal de contas, a corrente que vai circular aqui
vai ser um valor raiz de 3 vezes menor do que a corrente de linha. Então, esse valor aqui em rosa vai ser 22 sobre 30. É isso que temos. Raiz de 3 vezes menor. Então, joia. R1 é igual a tensão nos terminais, que é 2.200, sobre a corrente, que vale 22 sobre 30. Isso é igual a 2.200, 2.200 vezes 30 sobre 22. 2.200 por 22, vou mudar de cor para ficar melhor, dá 100 aqui em cima. 100 vezes 30 dá igual a 3.000 ohms. Essa para mim é a resposta, porque o equivalente por fase é isso aí. Só que no fim das contas a resposta oficial é 1.000. E 1.000 seria o equivalente quando você coloca a carga em Y. E se você coloca a carga em Y, o valor do equivalente em Y, quanto é? É o valor em delta dividido por 3. O R do equivalente em Y vai ser o R do equivalente em delta, que é simplesmente R1, dividido por 3. Então, vai ser 3.000 sobre 3, que é igual a 1.000. Aqui fica, então, a discussão. A resistência equivalente por fase, ele não falou que era do equivalente em Y, e não há motivo pelo qual eu deva achar que não é possível encontrar o valor por fase do equivalente em delta, porque esse é o valor por fase do equivalente em delta no secundário, esse é o valor do equivalente por fase em delta visto do primário, esse é o valor do equivalente em Y visto do primário, que foi o que ele considerou a resposta correta. Então, para mim, essa questão era passível de discussão em relação à resposta, porque isso é do equivalente em Y, isso do equivalente é delta, mas o circuito original foi dado em delta. Não há motivo nenhum pelo qual você deva achar que deva mudar para o Y. Não há motivo nenhum.